Deixa eu te fazer essa pergunta aqui que eu acho que é interessante. Você tenta fazer o recorte que você quiser. Qual é o nível de interação do antigo Israel com as culturas antigas? Qual que é esse nível? Pois é. O pessoal fica um pouco escandalizado, mas eu tenho a impressão de que Israel é um dos povos mais híbridos da antiguidade. Um dos que mais assimilou e mais recebeu elementos culturais de outros povos. Né? Quando você pega, por exemplo, a descrição do tabernáculo, da Arca da Aliança e tudo mais, cara, você encontra referentes semelhantes disso no Egito direto, ao longo de muito tempo. Quando você pega a própria língua hebraica, cara, o alfabeto dela deriva do fenício, diretamente. Foi copiado de lá, adaptado. Né? A própria língua hebraica, eu não sou um hebraísta, né, mas eu procuro me informar com os que são, mas olha, ela vai recebendo palavras de muitas outras línguas e foi assimilando. Você chega no período de Salomão, todo o texto bíblico vai mostrando assimilações uma atrás da outra. Não, quando você pega Provérbios de Salomão, direto. Metade dos provérbios é de outros povos. De outros povos. Você pega a estrutura do templo, né? O pessoal diz, mas não é do tabernáculo, não. O tabernáculo tem 2 espaços, o templo tem 3, que é o modelo cananeu e sírio, né? Ele botou um pórtico na frente, mais uma antessala, né? E a estrutura de ser reta, assim, que tem um santo dos santos lá dentro e outro no meio, isso é comum, tem vários templos, né? Então é muito parecido. O que ele vai descrevendo dos elementos de grafismos que tem dentro do templo de Salomão, é tudo cananeu e fenício e tal, né? É tudo elemento fenício floral típico. Você pega a descrição da administração, aqueles capítulos chatérrimos lá, que vai descrevendo os cargos desse ou aquilo, é tudo elemento da Síria, de Canaã e do Egito. Davi, por exemplo, pegou, quando ele conquistou as cidades cananeias lá e tomou os carros de combate, o que ele fez? Destruiu os carros de combate e já reteou os cavalos. Quer dizer, inutilizou tudo. Salomão, o que faz? Ele assimila o sistema cananeu de carros de combate, cria cavalos e passa a fazer um exército profissional ao modelo cananeu. É isso que o texto bíblico está dizendo que ele está fazendo. Ele copia o modelo cananeu de combate. Davi não. E isso é antibíblico, é tudo que na Torá falava para não se fazer. Aliás, Salomão é o rei que mais se destacou, mas é tudo que não era para ser um rei. Ele casa com estrangeiras, tem muitas mulheres, ele tem exatamente isso. Aí você vai indo... Salomão pegou uns arquitetos aí dos vizinhos para fazer o templo. Mas é óbvio, o próprio texto diz isso, né? O Irã manda os arquitetos dele de lá para ajudar ele na construção do templo, né? Tudo isso acontece. Você vê o tipo de arquitetura de Israel, toda ela deriva do redor. Claro, Israel tem uma coisa muito original que ele vai desenvolver ao longo do tempo, que é o sistema de hidráulica, né? E aí Israel se destaca na antiguidade. A hidráulica israelita é fabulosa, né? Mas de resto, tudo vai aprendendo dos outros. Você pega no Novo Testamento, aí você tem o quê? O grego, né? Maior assimilação do que o grego, imagina? Então, todo mundo grego vem assimilado, né? O mundo romano. E aí, sim, os hebreus vão assimilando a arquitetura e engenharia greco-romana. Aí eles se tornam grandes engenheiros, porque aí mas aí dentro do modelo romano, né? Modelo grego. O Herodes é um dos maiores construtores de todo o Império Romano, mas é tudo no modelo greco-romano. Eles não têm uma arquitetura própria, típica judaica. Ela não tem. Ela é sempre derivada de outros. Né? Por isso que a gente quando eu fui fazer o livro, a parte ilustrativa, foi muito difícil, porque a arqueologia de Israel é basicamente de outras coisas. Né? Então, então é muito derivado de outros povos, né? Eles vão Agora, André, o que você percebe aí? Vamos dizer assim, qual a lição que você tirou disso, desse lado aí, sobre a influência dos outros povos no povo de Deus? Eu acho que tem muito a ver com a maneira como nós também, como crentes, devemos viver no meio do mundo. Acho que existem muitos elementos com os quais a gente deve lidar com sabedoria. Eu acho que houve elementos que eles assimilaram para o bem e outros para o mal, né? Então, não é tudo bom e tudo mal. Há coisas positivas a receber e há coisas negativas. Aí a sabedoria de como você vai lidar com cada uma delas. A Bíblia apenas nos apresenta o que aconteceu e o que é. Às vezes com juízo de valor, outras não. Eu acho que o fato de Salomão ter utilizado elementos florais, elementos de arquitetura cananeia, não é um problema. Não há nenhuma crítica bíblica a isso. Agora, há outros elementos, sim, né? Quando ele vai adorar os outros deuses, etc, etc. Há um problema nisso se o cara é idólatra do templo, né? Do templo. Aí é o problema. Por isso que
Por isso que as pessoas não querem acreditar que até a arquitetura foi adaptações, né? Claro. Não veio de Deus assim, essa coisa. Então, agora aqui você vai fazer uma curva, as pessoas querem isso para poder ter idolatrias, né? É a mesma coisa que puxava na época, que o Salomão queria tanto. Aliás, quem queria muito era Davi. Se não fosse Deus mandar o profeta falar, você não vai construir nada não, mano. Então, tem elementos que foram sendo forjados daí em Israel e tornando uma identidade própria deles. E aí, aquilo que foi, de fato, a identidade que emerge lá no Novo Testamento, ela está muito vinculada ao quê? A Torá e alguns elementos dela. Circuncisão, a guarda do sábado, a característica comunitária desse povo de Israel, que nesse tempo já está mais vinculado também à etnicidade. Claro, é uma etnicidade tardia, aí o pessoal confunde, eles acham que é apenas aquela descendência pura que veio de Abraão. Pô, mas ela não existia nem no tempo antigo, né? O próprio Judá, por exemplo, que era o filho de Jacó. Judá, ele casou com uma cananeia. A Bíblia nos diz isso. Casou com uma cananeia. E os filhos de Judá eram meio cananeus, todos eles. E então, todos os judeus do mundo são meio cananeus hoje, né? No mínimo, sem falar nas outras misturas. Se você vê o judaísmo... Mas é interessante, André, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, existe o que os judeus acreditavam, que é a preferência de Deus, e existe o que Deus escreve na história. Então, para a cultura ou para o pensamento judaico, Deus abençoou o primogênito. Só que desde o começo, desde o primeiro patriarca, segundo, terceiro, não tem primogênito que vai pegar. Deus já quebra isso. Os judeus acreditavam que a mulher que era abençoada por Deus era a mulher fértil. Mas desde o começo não tem isso. Então, o que eu mais vejo é assim, o que os judeus acreditam ser a preferência de Deus, ou como se fosse o rito, e Deus quebrando isso, desde sábado, é tanta coisa. Jesus faz tanta coisa no sábado que parece assim, não é possível, e é exatamente isso. Agora a gente tem que pensar numa outra coisa que eu tento trabalhar no livro, né? A gente pensa muito no sábado da ótica lá do Novo Testamento, que nós já temos o quê? Uma coisa institucionalizada, que se tornou mais pelo que tu não pode fazer do que por aquilo que é o objetivo dele, né? Se você pensa no exílio, em que eles estão vivendo no meio da Babilônia, em que se trabalha o tempo todo, não tem uma parada. Eles param nos dias nefastos, que acontece, acho que a cada 14 dias, por os cultos dos deuses. Tu imagina essa comunidade obedecendo um descanso de Shabá numa terra dessas, em que eles se recusam a trabalhar contra os seus opressores. E vão dizer, hoje nós não vamos trabalhar porque nós vamos cultuar o nosso Deus, vamos ficar com a nossa família. Imagina o que isso significava para essas comunidades no meio de uma terra de escravidão onde eles estavam. Então, acho que essa dimensão é o que vai ter, eu penso, uma cultura positiva em Israel que está se formando ao longo do tempo, né? Ao longo desse tempo todo ali, que são os elementos que vai se perder mais tarde lá no Novo Testamento, vai virar um elemento de legalismo. Mas esse elemento ele vai ser importante como uma comunidade que está se firmando no meio de povos que não tem esse sábado. Porque a gente acha que é natural um descanso a cada 7 dias. Os romanos tinham a cada 9 até o tempo de Augusto. Os egípcios eram 10 dias. Os babilônios eram 14. E ainda assim dependia de calendários religiosos. Não era assim uma coisa de, agora é o fim de semana. Não é assim, entendeu? Então, existe um elemento desse Shabá que é muito revolucionário onde eles estão, né? De resistência, de fato. E numa cultura que não acreditava na criação judaica. Então, porque o sábado tem tudo a ver com a narrativa da criação, né? Antes de fazer a Babilônia, que é interessante, que envolve a questão dos deuses lá, né? O sol criado por Deus, etc. Então olha... você tem um paralelo ali de confronto, claro. Como vai ter também com os gregos, que um deus que pega na matéria, que pega no barro também, era inadmissível já no período grego ali. Aqui, encontro muita gente usa isso, a mistura de elementos de outras culturas para invalidar a narrativa bíblica como apenas mais uma entre tantas. Então, é interessante que você falou um pouco sobre isso, que na academia, alguns professores querem falar ou da fé cristã ou judaica que apenas copiou. Mas todas as culturas, não existe nenhuma cultura que não é uma influência de uma com a outra e aprimoramento, certo?
É isso. Bom, para começar, a gente tem que lembrar que a nossa fé ela tem também um aspecto racional. Ela funciona dentro de uma lógica que faz sentido. E nós, como crentes, acreditamos que essa lógica ela vem, inclusive, do Logos, vem de Cristo. Né? O universo foi criado dentro de um sistema lógico, de um funcionamento, e a própria obra de Deus ela opera dentro de um sistema lógico também, que funciona de certa maneira. E nós cremos que Deus revelou, então, algo que não era possível a nós humanos chegarmos diretamente a isso. Mas ela opera dentro dessa lógica suprema de Deus. E essa mesma lógica, de certa maneira, ela está operando na própria racionalidade humana. Então, os seres humanos, as culturas humanas, de certa maneira, elas não vão conseguir chegar na revelação, porque ela é a revelação divina. Deus vai dizer, aqui está a minha presença, a minha revelação, ela vem de Deus. Mas eles operam dentro de um sistema lógico que não vai saltar totalmente fora desse sistema, daquilo que Deus vai apresentar como a verdade revelada. Então ele vai tateando no escuro, eventualmente se aproximar de algumas coisas. Então essas ideias, por exemplo, do Deus que morre e ressuscita para salvar alguém, ela existe em quase todas as religiões. Aparece. Por quê? Porque ela faz sentido para nós. De alguma maneira. De alguma maneira faz sentido. De alguma maneira nós entendemos que não existe sacrifício maior de alguém do que dar a vida por um amigo. Jesus fala isso. Não existe maior prova de amor, não existe sacrifício maior do que isso. Eu chegar ao ponto de me oferecer a morrer no lugar de alguém. E as culturas, de uma maneira geral, entendem isso. Por quê? Porque elas operam dentro de uma lógica que é o quê? É o próprio Cristo, deixando elas compreenderem essas coisas. Porque quando nós pregarmos o evangelho para elas, ela tem que fazer sentido. Ele tem que operar dentro de um entendimento que o ser humano vai entender. Então, me parece que o Logos de Cristo operando nas culturas é deixando a possibilidade de entender. E isso, eles conseguem, de certa maneira, ter aproximações com aquilo que nós entendemos como a verdade bíblica. Então, por exemplo, os egípcios e os mesopotâmicos, muitas vezes vão perceber que os deuses, de certa maneira, operam melhor entre três e vão conceber as tríades. Astrais, tríades, criadoras. Cada pouco os deuses aparecem operando entre três. Isso aparece até lá no brahmanismo, por exemplo. Né? Então, Shiva, Brahma e o Destruidor, sempre esqueço do último. Né? Bom, não importa. Então, você tem essas operações em tríades. Aí o historiador vai dizer o quê? Olha lá, a Trindade. Ela é uma cópia do paganismo. Não, né? Não, a Trindade é a nossa concepção daquilo que vem de uma forma revelada divina. Ainda tateando um pouco, porque ela não é uma revelação bíblica direta. Mas, né, a gente acredita que está na noção mais próxima. Mas as culturas conseguem entender que, de certa maneira, o divino funciona melhor numa tríade. Que o funcionamento ele é por uma tríade. Entende? A gente vai ver os missiólogos falando muito sobre isso, que as culturas sempre revelam sombras da revelação que os judeus receberam. Então, assim, você tem essa graça comum, essa revelação geral. Então, para mim, quando alguém vem falando, porque já tinha lá no Egito, que já tinha não sei o quê. Por isso que os cristãos falam, não, só tinha no Egito, só tinha lá não sei o quê, porque só tem um Deus. E aí o Deus, ele revela. Então eles vão fazer uma leitura diferente da nossa. É ok para quem não acredita, mas não quer dizer que nega o que a gente acredita.